E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Versão policial do relato de testemunhas não basta para fundamentar mérito da pronúncia ou condenação do réu. O testemunho policial ou de qualquer outra pessoa que relata, mesmo em juízo, aquilo que ouviu de pessoas que presenciaram o crime é indireto e não serve para fundamentar a decisão de pronúncia ou condenação do réu. Enquanto testemunho indireto, também não serve para corroborar declarações extrajudiciais de quem não viu o crime, nem por elas pode ser corroborada. É a testemunha que ouviu dizer: a única função desse relato é indicar qual é a fonte original da informação para que ela seja ouvida em juízo a respeito dos fatos. Esse é o entendimento da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que afastou a pronúncia de um homem acusado de homicídio. No caso, a única testemunha ouvida em juízo foi um dos policiais responsáveis pela investigação. Importante dizer que não há dúvidas de que o depoimento indireto não serve para fundamentar a pronúncia quanto a nenhum elemento do crime. Também não se questiona que quando o policial relata em juízo apenas os rumores, boatos ou narrativas de pessoas desconhecidas, seu depoimento também é insuficiente. A questão é definir qual será a eficácia do depoimento quando o policial ou outra pessoa identificar a testemunha de forma indireta e relatar o que ouviu dela. Venceu, nesse caso, o voto da relatora ministra Daniela Teixeira, que votou pela despronúncia do réu, ou impronúncia. A posição jurisprudencial foi melhor abordada no voto vista do ministro Ribeiro Dantas e acompanhada pelo ministro Missul Azulay. Os ministros, durante a análise, apresentaram posicionamentos diversos e divergentes. Para o ministro Ribeiro Dantas, por exemplo, o relato do policial sobre o que ouviu das testemunhas oculares não serve para embasar a pronúncia, no caso de crime contra a vida, ou a condenação nos demais demais casos. Em sua análise, é impossível fazer uma valoração mínima, justa da prova testemunhal se o juiz nem tem contato direto com a testemunha. Seu voto defende que substituir a oitiva da vítima ou testemunha pelo relato do policial que as ouviu retira da defesa a possibilidade de fazer perguntas e impugnar esse relato. O risco que se abre é de erros judiciários irreparáveis. Para selar o destino do réu, basta que algum policial tenha ouvido os ofendidos e diga ao juiz o teor daquela conversa, numa espécie de telefone sem fio. Se há uma testemunha ocular dos fatos, é ela quem deve ser inquirida diretamente pelo juiz e não se pode substituir seu depoimento judicial por declarações extrajudiciais ou pelo relato de outra pessoa, policial ou não, que a ouviu em outra ocasião. Ficaram vencidos os ministros Joel Pastornik e Reinaldo Soares da Fonseca, que votaram por denegar a ordem em habeas corpus com base em óbices processuais, supressão de instância e preclusão da questão. Para além disso, o ministro Reinaldo da Fonseca ainda apontou que o testemunho do policial, no caso, deve ser considerado. Isso porque, em juízo, ele não se limitou a reproduzir o que ouviu por aí. Em vez disso, trouxe informações valiosas que angariou no curso das investigações. O voto ainda destaca que o CPP, Código de Processo Penal, no artigo 209, parágrafo 1º, não impõe a oitiva das pessoas referidas nem impede os testemunhos indiretos, cabendo ao julgador atribuir o valor probatório adequado. Esse caso julgado refere-se ao habeas corpus número 776333, HC 776333,
Novamente, tem um posicionamento do STJ a respeito do ouvir dizer ou do ouviu dizer. O testemunho indireto. E nesse caso, mais ainda indireto, porque um policial ouviu de determinadas pessoas as quais ele atendeu e serviu como o testemunho indireto. Então, nesse caso específico, não foi aceito pela 5ª turma do STJ. Importante julgado, especialmente para definir o direito de defesa, direito à ampla defesa e contraditório, e como se posicionar frente a algo que um terceiro ouviu de alguém que eventualmente testemunhou de forma ocular os fatos. Muito interessante e relevante para o processo penal. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de nos seguirem lá no @descomplicadireito no Instagram, no formato podcast no Spotify, e também se inscrevam nos nossos canais, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.